Senhor, obrigado por este novo dia. Obrigado porque, mesmo em meio às lutas, eu acordei, respiro e sinto o teu cuidado sobre mim. Obrigado porque, apesar das minhas falhas, o teu amor permanece imutável. Hoje eu não quero apenas viver mais um dia. Eu quero viver um dia na tua presença, debaixo da tua promessa e da tua paz. E é nessa direção que a palavra de Deus nos alcança. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Será que você consegue imaginar isso? O Criador de todo o universo, o dono de todas as coisas, tem prazer em cuidar de você. Ele tem prazer em entregar nas suas mãos não apenas o pão de cada dia, mas a herança eterna, a paz que o mundo não pode oferecer e a segurança que nenhum homem pode roubar. Mas talvez o seu coração esteja apertado. Talvez você esteja vivendo dias em que a ansiedade grita mais alto do que a fé. Talvez a solidão, o medo ou a sensação de abandono tenham te acompanhado em silêncio. E é justamente por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Não é coincidência você estar ouvindo essa mensagem agora. Deus quer falar com você. Quantas vezes você já chorou em silêncio, acreditando que ninguém te ouviu? Quantas vezes se sentiu pequeno, invisível, frágil diante da vida? É exatamente aí que a promessa de Jesus entra em cena. Não temas, pequeno rebanho. Ele te vê. Ele sabe quem você é. Ele conhece suas dores. Ele não te chama de perdido, mas de filho amado. Hoje eu quero te convidar a permanecer comigo até o final desta oração, porque Deus vai acalmar o seu coração, vai renovar a sua fé e vai te dar uma revelação que pode transformar a sua vida. Se essa palavra já está falando com você, eu quero te pedir, se inscreva no canal e ative as notificações para que você continue recebendo orações que vão fortalecer a sua fé. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você todos os dias. E escreva aqui nos comentários: eu não tenho medo porque o Pai cuida de mim. Senhor, aqui estamos diante da tua presença. Obrigado porque a tua palavra nos lembra que não precisamos temer, porque tu és o nosso pastor e o teu cajado nos consola. Obrigado porque, mesmo pequenos, somos amados por ti. Hoje, Senhor, eu apresento cada vida que está conectada comigo nesta oração. Pessoas cansadas, abatidas, cheias de dúvidas e de medos, mas que ainda assim estão aqui, buscando refúgio em ti. Pai amado, toca esse coração agora. Enxuga as lágrimas que ninguém mais enxugou. Silencia a voz da ansiedade e derrama a tua paz que excede todo o entendimento. Que cada um sinta neste momento que não está só, mas que está cercado pelo teu cuidado. Senhor, abençoa esta família. Visita este lar. Restaura a fé desta pessoa que orou comigo agora. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está presente e, por isso, nós não precisamos temer. Amém. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa oração. Eu quero saber até onde essa mensagem de esperança está chegando. Agora sim, vamos mergulhar profundamente na palavra e deixar que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Quantas vezes o medo se levantou contra você? Quantas vezes a insegurança roubou o sono da sua noite? Há pessoas que carregam sorrisos por fora, mas dentro vivem como um campo de batalha, onde os pensamentos não cessam e a ansiedade lateja como uma ferida aberta. É nesse cenário que a palavra de Jesus, em Lucas 12:32, ecoa como um bálsamo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Jesus está falando com um pequeno grupo de discípulos, homens comuns, frágeis, cheios de dúvidas, exatamente como eu e você. Eles não eram poderosos, não tinham posição de destaque, não possuíam riquezas ou estabilidade. Eram apenas um pequeno rebanho. E talvez seja assim que você se sente agora, pequeno demais diante de problemas tão grandes. Mas Jesus não começa dizendo que eles são fortes. Ele não diz que eles devem vencer pela própria capacidade. Pelo contrário, ele olha para a pequenez deles e declara: não temais,
É como se ele estivesse olhando nos seus olhos hoje e dizendo: eu sei que você se sente pequeno, mas isso não é motivo para ter medo. O tamanho do seu rebanho não define a grandeza do meu cuidado por você. Pense comigo. Se o Pai se agrada em nos dar o reino, será que Ele não cuidará também das nossas necessidades diárias? Se Ele nos entrega o eterno, será que deixaria de sustentar o temporário? Aqui está uma chave espiritual poderosa. A fé não se apoia no tamanho da nossa força, mas no prazer do Pai em nos amar. O apóstolo Paulo mais tarde escreveria: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31, 32. Mas eu sei, o coração humano é frágil. É fácil falar de fé, mas é difícil confiar quando as contas se acumulam, quando o diagnóstico médico chega, quando o casamento parece se desfazer, quando a solidão grita dentro do peito. Nessas horas, a promessa de Lucas 12:32 precisa ser não apenas lida, mas vivida. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Noites em claro, pensamentos que não param, um aperto no peito que parece sufocar. Quem sabe você até se pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? E é aqui que entra a virada espiritual desta mensagem. Não é você quem precisa se esforçar para conquistar o cuidado de Deus. É o próprio Pai quem tem prazer em cuidar de você. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. A religião diria: faça por merecer, prove o seu valor. Mas o Pai Celestial declara: eu te amei primeiro, e em Cristo já provei o quanto você vale para mim. Lembro de uma história real de uma senhora que estava internada em um leito de hospital, já sem forças. Ela não conseguia mais orar em voz alta. Tudo o que fazia era segurar uma pequena Bíblia em suas mãos e chorar. Um enfermeiro entrou no quarto e perguntou: a senhora está com medo? E ela respondeu: eu sou pequena, fraca, mas eu sei que sou do rebanho de Jesus. E ele disse: não temas, pequeno rebanho. Eu vou descansar nessa promessa. Naquela madrugada, ela partiu para estar com o Senhor. E até o último momento, sua fé não estava no tamanho da sua saúde, mas na certeza de que fazia parte do rebanho amado do Pai. Essa cena nos confronta. Onde está a nossa confiança? Em nós mesmos ou no prazer de Deus em cuidar de nós? Às vezes Deus permite que passemos por desertos, não para nos destruir, mas para nos mostrar que Ele é a fonte inesgotável no meio da escassez. Quando tudo falta, Ele continua sendo suficiente. Talvez agora você esteja pensando: mas eu já perdi tanto, não tenho forças, não tenho nada para oferecer a Deus. É justamente aí que o Evangelho se torna escandaloso. O Pai não te aceita pelo que você tem, mas pelo que você é, filho amado. O salmista escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Quantas vezes o inimigo tentou soprar no seu ouvido: você não vai conseguir, você é pequeno demais, seus sonhos não vão se realizar, sua família não tem jeito. Mas hoje, o Espírito Santo quebra essa mentira. Você não é definido pela sua pequenez, mas pelo prazer do Pai em te dar o reino. E quando falamos em reino, não estamos falando apenas do futuro eterno, mas de uma realidade que já começa agora. Reino significa paz que invade a mente, esperança que nasce no coração, força que brota quando não temos mais forças. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida: não importa quão pequeno você se sinta, você faz parte de um rebanho guardado pelas mãos do bom pastor. E nenhum lobo, nenhuma tempestade, nenhuma ameaça pode arrancar você das mãos dele. Mas eu preciso te perguntar: até quando você vai continuar vivendo como se estivesse sozinho? Até quando você vai deixar que o medo dite as regras da sua vida? Até quando você vai acreditar mais nas vozes da ansiedade do que na voz do Pai? Jesus não disse: talvez o Pai aceite dar-vos o reino. Ele disse:
agradou ao Pai. Isso significa que cuidar de você não é peso para Deus, é prazer. Você não está implorando por algo que Ele reluta em dar. Você está recebendo algo que Ele já decidiu entregar. Então hoje entregue o seu medo a Ele. Coloque diante do Senhor a sua ansiedade, a sua família, os seus sonhos, as suas lágrimas. O Pai que se agradou em te dar o reino também se agrada em sustentar cada detalhe da sua vida. Como disse um dos maiores pregadores da história, a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas apenas esvazia o hoje da sua força. E é justamente isso que o inimigo quer, te roubar a força de hoje. Mas a palavra te lembra, não temas. Agora, antes de seguirmos, faça uma pausa. Respire fundo. Feche os olhos, se possível, e declare em voz baixa: eu não tenho medo, porque o Pai cuida de mim. E é nessa atmosfera de entrega e confiança que vamos dar continuidade, porque esta é apenas a primeira parte do que Deus tem para derramar sobre a sua vida hoje. No próximo texto, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa promessa, entendendo como viver diariamente essa confiança, mesmo quando tudo parece contrário. No primeiro momento, entendemos que Jesus nos chama de pequeno rebanho, não para nos diminuir, mas para nos lembrar de que somos cuidados por um Pai que se agrada em nos dar o reino. Mas talvez a grande pergunta que fica é: como viver essa verdade no dia a dia? Como transformar a promessa em prática quando a realidade insiste em nos confrontar com medos, dívidas, enfermidades e solidão? É aqui que precisamos mergulhar ainda mais fundo. O reino que o Pai nos entrega não é apenas um lugar futuro, é um estado de confiança presente. É viver na terra com os olhos fixos no céu. É acordar todos os dias sabendo que, mesmo quando o caos parece dominar, há um trono que jamais foi abalado, e nele está sentado aquele que cuida de nós. Imagine por um instante um pastor conduzindo seu rebanho. As ovelhas não entendem o caminho. Elas não têm consciência de onde está a água, o pasto ou o abrigo. Tudo o que sabem é que precisam seguir a voz do pastor, e é isso que Jesus nos ensina. A vida cristã não é sobre controlar todos os caminhos, mas sobre confiar na voz daquele que nos guia. O Salmo 46 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quantas vezes a terra sob seus pés já pareceu se mover? Quantas vezes os montes da sua vida, que deveriam ser firmes, pareceram desmoronar? É nessa hora que a fé se manifesta, não como ausência de medo, mas como escolha de confiar em meio ao medo. Talvez você esteja passando por algo assim agora. Quem sabe sua família esteja enfrentando uma crise. O casamento que um dia foi cheio de amor agora parece só um campo de silêncio e distância. Ou talvez você ore há anos por um filho preso em vícios e cada dia parece mais difícil acreditar na mudança. Talvez seja a saúde, um diagnóstico inesperado, uma cama de hospital, uma cirurgia marcada. É nesse cenário que a voz de Jesus ecoa novamente: não temas, pequeno rebanho. Mas veja, ele não promete ausência de lutas. Ele não diz: vocês não passarão pelo vale. O que ele garante é: vocês pertencem ao Pai, e o Pai tem prazer em cuidar de vocês. E aqui entra uma virada espiritual importante. Muitas vezes, pedimos a Deus que tire os vales da nossa frente, quando na verdade Ele quer nos ensinar a andar com confiança, mesmo dentro do vale. O milagre não é apenas a tempestade cessar. O milagre é ter paz, mesmo quando o vento continua soprando. Eu me lembro de um testemunho de um homem que perdeu tudo: casa, emprego, família. Ele estava prestes a desistir, prestes a acabar com a própria vida. Mas numa madrugada, enquanto caminhava sem rumo, encontrou uma pequena igreja de portas abertas. Dentro, havia apenas um grupo pequeno cantando um hino simples. A letra dizia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aquelas palavras quebraram algo dentro dele. Ali ele chorou como uma criança. Ali ele percebeu que, mesmo sendo pequeno,
esquecido aos olhos do mundo, era lembrado pelo Pai. Hoje, restaurado, ele diz: o reino não é apenas para quando eu morrer. O reino começou a se manifestar no dia em que eu entendi que Deus tinha prazer em me amar. E essa é a verdade para você também. O reino começa quando você entende que não precisa provar nada a Deus. Ele já te amou primeiro. Como disse Santo Agostinho, nos fizeste para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa inquietação que você sente, essa busca por sentido, por paz, por segurança, só encontra descanso no coração do Pai. Mas eu sei que agora talvez você esteja pensando: e se eu fracassar de novo? E se eu cair? Aqui está a boa notícia. O amor do Pai não se baseia na sua performance, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Você não precisa ser ovelha perfeita. Você só precisa ser ovelha. Porque o valor do rebanho não está na força das ovelhas, mas na fidelidade do pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Isso significa que quando o inimigo se levanta contra você, ele não encontra apenas uma ovelha fraca. Ele se depara com o pastor que já entregou a vida em seu lugar. Agora pense na sua vida como uma mesa posta. Às vezes você só enxerga o copo vazio, o prato que falta, a escassez. Mas o Salmo 23 declara: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso significa que mesmo quando há adversários ao redor, Deus continua colocando pão sobre a sua mesa. E talvez você precise ouvir isso hoje. Não é o inimigo quem decide até onde você vai. É o pastor. A maior prova de amor é que quando você se sente sozinho, é justamente aí que ele se aproxima mais. Quando você pensa que acabou, é aí que ele começa. Quando você acredita que não há saída, ele abre um caminho no deserto. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então eu quero que você guarde essa verdade. Você não está sozinho. E eu oro agora, enquanto escrevo estas palavras, para que o Espírito Santo invada a sua casa, a sua mente, o seu coração. Que a paz que excede todo entendimento preencha os lugares que antes eram dominados pela ansiedade. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas existe um vazio dentro de você que nada preencheu até hoje. Nem relacionamentos, nem conquistas, nem dinheiro. Esse vazio tem a forma de Deus. Só Ele pode preencher. E hoje, Ele sussurra ao seu coração: não temas, pequeno rebanho. Eu tenho prazer em cuidar de você. Essa é a voz que silencia as vozes da acusação. A voz que cala os gritos da ansiedade. A voz que traz esperança quando tudo parece perdido. E agora que caminhamos juntos por essa segunda parte, vamos nos preparar para o que vem a seguir, porque ainda não terminou. O Espírito Santo ainda quer ministrar mais profundamente ao seu coração, trazendo consolo, cura e restauração. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de tudo que ouvimos hoje, o que mais precisamos guardar no coração é que não estamos sozinhos. Talvez o mundo tente te convencer de que você é pequeno demais, fraco demais, invisível demais, mas para o Pai você é precioso. E se agradou a Ele dar a você o reino, isso significa que nada, absolutamente nada, poderá arrancar você de suas mãos. Quantas vezes você já chorou escondido, acreditando que ninguém viu? Quantas vezes você carregou fardos pesados, achando que precisava enfrentar tudo sozinho? Hoje o Senhor te diz: não temas, pequeno rebanho. Esse é o momento de reflexão. Esse é o instante em que o Espírito Santo está tocando as áreas mais profundas do seu coração. Talvez lágrimas estejam descendo dos seus olhos agora. Talvez você esteja sentindo algo que não consegue explicar. É a presença de Deus. É o Pai dizendo: eu cuido de você. E se até aqui você carregava medo, ansiedade, dor, arrependimento, entregue tudo agora. Coloque nas mãos do pastor.
Ele não apenas promete o reino eterno, mas te sustenta no caminho de cada dia. Se essa palavra tocou sua vida, não ignore. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações que vão transformar o seu coração. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você todos os dias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que o Pai cuida dele. E escreva aqui nos comentários: Amém? Eu não tenho medo, porque o Pai cuida de mim. Senhor amado, chegamos ao final desta oração, mas não ao final da Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra em Lucas 12:32 nos lembra que não precisamos temer, porque Tu tens prazer em nos dar o reino. Pai, eu oro agora por cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Visita, Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão doentes em um leito de hospital, os que estão angustiados pela família, os que choram por um casamento em crise, os que lutam contra vícios, os idosos que se sentem esquecidos, os jovens que carregam incertezas. Toca cada vida com o Teu amor. Senhor, quebra as correntes do medo, arranca toda a ansiedade, enche o coração do Teu povo com a paz que excede todo o entendimento. Que cada lágrima derramada agora se transforme em semente de vitória. Nós declaramos em fé: não temos medo, porque somos o Teu rebanho, e o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Jesus, porque em Ti encontramos descanso. Obrigado porque o Teu cuidado não falha. Obrigado porque hoje recebemos não apenas palavras, mas a Tua presença. Que a Tua paz continue guiando os nossos passos e fortalecendo a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo, guardando a sua casa e guiando os seus caminhos. Até breve, em mais uma oração poderosa aqui no canal.